Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi se refugiava em Deus, mas não queria a morte dos seus inimigos. Davi esperava que Deus sempre o livrasse de seus inimigos. Há muitos salmos em que ele menciona isso, os seus inimigos, seus adversários, aqueles que queriam mal a ele. Mas eu quero focalizar o Salmo 59, em que ele demonstra isso, que o desejo do coração dele não era ver a morte dos seus inimigos. Então vamos procurar entender. O Salmo 59 começa dizendo assim: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários, pois existem muitos, eles se reúnem, são fortes e me atacam, mas eu creio que o Senhor vai saber tratar deles, porque traiçoeiramente praticam a iniquidade. E mais adiante ele diz: em ti, Senhor, força minha, no versículo 9, esperarei, pois tu és o meu alto refúgio. Esperarei. A fé nos leva a confiar em Deus e esperar nele. Quando a gente está ansioso, precipitado, correndo, querendo fazer as coisas acontecerem, é que a gente não está com fé, a gente não está esperando em Deus. A fé nos leva a esperar em Deus. Isso precisa ficar claro, mas é evidente que todos nós vamos ser tentados pela ansiedade, angústia, preocupação, aquela vontade de fazer as coisas acontecerem. Alguém vai acreditar naquela mensagem, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pois é, o cristão não adota isso, o cristão espera em Deus. Não adianta querer apressar Deus. Às vezes a gente está angustiado, desesperado, orando, chorando, clamando: Deus faz, Deus age, Senhor opera, Deus, eu estou com pressa, Deus, eu estou quase caindo. A gente não consegue apressar Deus. Ele tem a hora certa, que é a melhor hora para nos atender. E nós precisamos colocar nossa confiança em Deus e esperar nele. A hora dele é a melhor hora para nos atender. E então no versículo 10, Davi, eu estou lendo aqui o Salmo 59, no versículo 10 ele manifesta a sua confiança de que Deus virá atendê-lo. E Deus usará de benignidade para com ele. E também Deus fará ver o seu desejo sobre os seus inimigos. E fica aqui uma interrogação: qual era esse desejo? Qual é o nosso desejo sobre os inimigos? Às vezes a gente fica com raiva de um político, um presidente da república, um ministro de tribunal, a gente fica com raiva desejando a morte deles, ou pedindo a Deus algum tipo de vingança. Isso é muito comum. Quando a gente fica com raiva de uma pessoa, por exemplo, uma mulher que é largada pelo marido, traída pelo marido, ela fica com raiva e ela fica desejando a morte dos outros. Então Davi diz no versículo 11: Senhor, não mates os meus inimigos, para que o meu povo não se esqueça. Apenas dispersa-os pelo teu poder. Este era o desejo de Davi, que Deus caracterizasse isso, que os inimigos não venceriam e que o povo visse os inimigos humilhados e largados, pisados, deixados, derrotados, para que o povo aprendesse a lição.
quando as pessoas veem que o crime compensa, e o Brasil vive uma situação assim, o crime é bastante protegido, principalmente se for de alguém que tenha dinheiro. Aí não vai para a cadeia mesmo, e se for, sai logo. O crime compensa no Brasil. Isso é um estímulo para os novos. Mas se fosse o contrário, o que acontece em certos países do mundo, aconteceu em Singapura, El Salvador, o crime é punido severamente. Então, isso desestimula os novos, as crianças, a caminharem naquele caminho do crime. Mas, infelizmente, o Brasil não é assim. E nós deveríamos desejar que os adversários se convertessem. E a Receita, Salomão aventou essa hipótese, e depois o apóstolo Paulo pega isso lá em Romanos e traz para nós. O que você faz com uma pessoa que faz mal a você? Você paga com o bem, Jesus falou. Mas como? Quando você paga o mal com o bem, você está colocando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Quem é que gosta? Brasas vivas. Nem gelo a gente gosta na cabeça, quanto mais brasas vivas vão queimar a nossa cabeça, incomodar. Pois é, quando isso é o bem que você faz a uma pessoa, ela fica incomodada com o bem que você faz. Ela fez o mal, esperava que você revidasse com o mal, que você quisesse o mal para ela, e você não só perdoa, como paga o mal com o bem. Isso vai incomodar essa pessoa o resto da vida, e ela pode, inclusive, se converter. Quando você paga o mal com o bem, você está colocando brasas vivas na cabeça de uma pessoa e dando a ela a consciência de que o caminho de Deus é o caminho do perdão, do amor, e ela pode se converter. Davi começa a pensar nisso, não chega tanto, ele não chega ao ponto de entender o evangelho, mas ele sabia que tinha inimigos declarados e pedia que Deus apenas mantivesse os inimigos derrotados para todos saberem que Deus estava com ele, Davi. No Evangelho, Jesus vai mais além e nós entendemos, então, que o cristão deve amar os seus inimigos, orar pelos que lhe perseguem e pagar o mal com o bem. Isso é a nossa atuação. Davi não chegou a tanto, mas ele tinha um coração aberto. Não mate os meus inimigos. Vamos exercitar o amor, o perdão, pagar o mal com o bem. Isto é o caminho cristão. Se você não consegue fazer isso, eu já fico desconfiado da sua fé. Será que é verdadeira sua fé? E isso é um teste para a nossa fé. A gente vai esperar em Deus e vai pagar o mal com o bem. A gente vai amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Você já consegue fazer isso? Questione a sua comunhão com Deus e a sua fé, meu irmão, minha irmã.